Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os vendedores expulsos do templo e ensinamento no templo. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será uma casa de oração, vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes de sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório, depois de predizer os males que haviam de recair sobre Jerusalém, entra Nosso Senhor no templo com o intuito de expulsar dali quem estava a vender e a comprar, dando a conhecer que a conduta dos sacerdotes haveria de dar ocasião à ruína do povo. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Santo Ambrósio. Com efeito, Deus não queria seu templo demudado numa casa de negócios, mas na morada da santidade, não só para que as funções sacerdotais não se tornassem objeto de um tráfico sacrílego, mas para que fossem desempenhadas com perfeito desinteresse. São Cirilo. Havia então no templo uma multidão de mercadores a vender animais para os sacrifícios prescritos pela lei de Moisés, mas já era chegado o tempo em que desapareceriam as sombras e brilharia a verdade em Jesus Cristo, razão porque Nosso Senhor, que era adorado junto com seu Pai no templo, ordenou que se emendassem os ritos da lei e que fosse o templo convertido em casa de oração. Está escrito, minha casa será uma casa de oração, vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. São Gregório. Os que ficam dentro do templo a receber as ofertas em dinheiro certamente impunham obrigações gravosas sobre aqueles que se recusavam a pagá-las. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor já agira da mesma maneira no começo do seu ministério, como anuncia São João. Agora, falo uma segunda vez para tornar mais inexcusável ainda a culpabilidade dos judeus, que se não haviam emendado na primeira. Santo Agostinho. Em sentido figurado, o templo representa a humanidade de Jesus Cristo ou seu corpo, que é a Igreja. É, pois, como chefe da Igreja que diz: destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. E como está unida a Igreja, que é seu corpo, registra ainda o mesmo evangelista: tirai daqui isto. Com essas palavras, quis nos dar a conhecer que é inevitável haver quem faça da Igreja asilo para os próprios crimes, em vez de imitar a caridade de Jesus Cristo e de se emendar para alcançar, com a confissão, o perdão de seus pecados. São Gregório. Não priva de seus ensinamentos divinos sequer os indignos e ingratos. Restabelecidos o rigor e a disciplina com a expulsão dos vendilhões, concede a todos publicamente os benefícios de sua graça, e ensinava diariamente no templo. São Cirilo. Seria de se esperar que a doutrina de Jesus Cristo e suas obras os convencessem de o adorar como seu Deus, mas, longe disso,
eles buscavam matá-lo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo. São Beda. Seja porque Nosso Senhor ensinava todos os dias no templo, seja porque havia expulsado os vendilhões, seja, enfim, porque lá entrando como Rei e Senhor tivesse a multidão que nele cria o recebido entre louvores e hinos celestes. São Cirilo. Fez o povo uma ideia mais justa de Jesus Cristo do que os escribas, fariseus e príncipes dos judeus, os quais, recusando-se a crerem nele, culpavam os demais. Mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. São Beda. Essas palavras se podem entender em dois sentidos diversos. Seja primeiro porque não sabiam como perdê-lo por medo da multidão, seja porque testemunhavam um grande número de pessoas abandonando seus ensinamentos para cerrar fileiras com o Salvador. São Gregório. Em sentido figurado, como o templo está situado no centro da cidade, também aqueles que se consagraram a Deus se encontram no meio dos fiéis. Ora, acontece frequentemente que alguns que tomam o hábito religioso e que ocupam funções nas ordens sagradas fazem desse ministério sublime objeto de transações profanas. Os vendedores no templo representam aqueles que querem vender aos fiéis o que pertence a estes por direito, e com efeito, colocar preço na justiça é vendê-la. Aqueles que estavam a comprar no templo são os que se recusam a pagar ao próximo o que é justo, e não fazem questão de cumprir o que é devido por direito, comprando a preço de prata o favor incriminável de seus superiores. Orígenes. Portanto, quem negocia no templo será lançado fora, especialmente se vende pombas. Com efeito, se vendo ao povo as verdades que me foram reveladas e confiadas pelo Espírito Santo, ou se me recuso a ensiná-las gratuitamente, que estou a fazer senão a vender uma pomba, isto é, o Espírito Santo? Santo Ambrósio. Nosso Senhor, portanto, nos ensina que qualquer transação comercial deve ficar banida do templo. Em sentido espiritual, ele expulsa os comerciantes que traficam com o dinheiro do Senhor, isto é, com as Sagradas Escrituras, tornados incapazes de diferir o bem do mal. São Gregório. Converteram a casa de Deus num covil de ladrões. Quando homens iníquos passam a desempenhar certas funções próprias ao ministério sacerdotal, é como se matassem os fiéis trespassando-os com a espada de malícia, quando caber-lhes-ia, em verdade, revivificá-los por meio de orações. A alma dos fiéis é igualmente um templo, e se a invadem os maus pensamentos de prejudicar o próximo, ela se demuda num como que covil de ladrões. A verdade ensinada diariamente no templo simboliza a instrução sutil dos fiéis para que evitem o pecado. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Deus,